Doutor Fernando, sabemos que a reforma tributária é um assunto que está bem alto e tem incomodado muitos empresários, né? Você pode nos falar um pouco como que essa reforma vai acabar impactando o setor supermercadista? O que pode abalar? O que pode vir, né? E sugestões de trabalho? Claro, doutora Juliana, isso é uma pergunta excelente. A gente tem notado que o empresário que não tem se planejado ainda para a reforma tributária acredita que a reforma tributária ainda somente mudam os nomes dos tributos, né? O PIS/COFINS mudaria para o CBS, que o ICMS mudaria para o IBS, mas na verdade a mudança é muito mais impactante do que se imagina, né? Eu entendo que o ponto central para o supermercadista seria a formação do preço. Isso seria uma mudança bem radical para o setor. Entendi. E o que seria essa formação de preço? Como que isso impactaria? Isso teria algum abalo financeiro no fluxo de caixa das empresas? Como que é isso? Claro. A formação do preço, na verdade, ela tem um ponto muito, muito peculiar na reforma tributária. Nós sabemos que as mercadorias elas são classificadas por uma nomenclatura comum, que tem a sigla NCM, né? Que elas indicam uma possível tributação sobre essa classificação. Na reforma tributária, tem algumas coisas que são bastante curiosas. Por exemplo, a mesma descrição, a mesma classificação, o seu mesmo código de NCM, ele vai ter um tratamento, ele pode ter um tratamento diferenciado a depender do produto. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, o extrato de tomate, ele tem redução de 60% na sua tributação, ao passo que o molho de tomate não. E eles têm a mesma classificação fiscal, o mesmo código de NCM. Se o empresário não estiver muito bem estruturado para receber esse produto conforme a sua descrição do produto completa, e não só a sua classificação de nomenclatura comum, ele vai ter um impacto enorme. Ou vai se pagar a mais, e aí está perdendo margem de lucro, ou ele vai pagar a menos, sujeito a fiscalizações e multas, e o fisco tem sido implacável nessa incompreensão e nessa dificuldade de transparecer isso e deixar de uma forma muito transparente essas mudanças, né? Certo. E nessa questão dos preços, enfim, como que o supermercadista ele consegue se preparar? A gente pode arriscar dizer que quem não está se preparando, não está discutindo sobre isso, não está montando um planejamento tributário nessa parte, está atrasado? Está correndo algum risco? Entendo que o momento é agora. Eu já poderia dizer que o ideal seria já iniciar o ano com um bom planejamento, mas o momento é agora, porque em 2026 já entram as principais implementações e em 2027, 2028 em diante, o cerco se aperta, né? Então a gente tem uma ideia muito, muito importante de não só confiar em sistemas, porque hoje os sistemas não estão absolutamente atualizados, como fazer todo um diagnóstico, uma ressonância magnética, né? E a gente faz essa analogia com a questão do médico, né? A gente fazer uma ressonância magnética nos produtos da empresa, verificar o que foi pago a mais lá atrás, mas também projetá-los para frente, tendo em vista a reforma tributária. E o Grupo Vol tem sido muito assertivo em seus clientes para poder fazer essa recuperação e projetar e planejar para frente de uma forma muito otimista, de uma forma muito clara, de uma forma que traz muita segurança ao empresário, além de economia tributária, porque a gente também trabalha com muitos resultados, né? Então eu vejo que o potencial é enorme quando se tem uma estratégia em casa, quando se estabelece uma estratégia e um planejamento interessante. Entendi. Então, você está nos dizendo que, baseado na experiência do Grupo Vol, em todas as expertises mercadológicas que a gente tem por ser um segmento nichado, já estamos atrasados, basicamente, para começar a organizar o passado, planejar o presente, para que a gente consiga construir para os nossos clientes um futuro promissor e mais assertivo, sem riscos, né? Juliana, essa tua colocação foi perfeita, porque nós precisamos, o empresário precisa se projetar e planejar. E dentro desse planejamento, olhar para o passado, recuperar aquilo que foi pago a maior, ou daqui a pouco eventuais erros e pontos de atenção. Verificar o presente em como que eu consigo ter esse compliance bem ajeitado e ajustado. E o futuro, que é a reforma tributária, fazer essa projeção e isso não só
não estou falando só de classificação, de olhar cada um dos produtos, como parametrizá-los em seus respectivos sistemas, que eu volto a dizer, hoje os sistemas não estão devidamente autorizados para isso, né? Então, um olhar crítico e criterioso dentro da descrição dos produtos, volto a dizer, não só o código de NCM, vai ser uma chave importantíssima para o empresário se posicionar e ter isso de uma forma estratégica, montada e justamente para a formação correta dos seus respectivos preços. E o que o Grupo Voo consegue auxiliar, principalmente a contabilidade dessas empresas, que a gente sabe que nem todas são especializadas nesse segmento, pela complexidade da tributação do Brasil, que é uma das mais complexas que a gente tem. Como que o Grupo Voo consegue auxiliar o empresário e a sua contabilidade para se preparar para essa reforma? Perfeito, perfeito. Nós sabemos que a contabilidade do dia a dia, ela, por vezes, não consegue acompanhar, e aqui não é uma crítica aos contadores, né? A gente sabe que ele por vezes não consegue acompanhar todas as mudanças legislativas e nem são especialistas e nichados para isso, né? Geralmente nós fazemos um trabalho de acompanhamento somando ao trabalho do contador. Complementar, somando ao trabalho do contador e sabendo que ele é uma peça-chave de confiança do seu empresário, onde a gente complementa junto com ele nos fornece as documentações e as informações necessárias e a gente consegue construir um plano estratégico completo para a empresa, e isso tem nos rendido grandes frutos e grandes resultados, tanto para nós, como prestadores de serviços, como principalmente fomentando e impulsionando o negócio do empresário. Certo. Então, basicamente, a sugestão que o grupo tem a dar aos empresários primeiro, organizar e olhar o passado, deixar tudo o que tem para recuperado este ano ainda, para 2026, então, já entrar com pelo menos um planejamento tributário organizado para preparar essa reforma que ela ainda não está bem alinhada, não está bem desenhada, mas com o que a gente tem, o Grupo Voo já consegue dar um norte para as empresas, como elas devem agir, o que pode afetar diretamente e quais danos isso podem acarretar também, né?